A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde já. Hoje está saindo um pouco mais tarde o vídeo. Hoje é dia 23 de março, é o dia 129 do nosso propósito de leitura da Bíblia, dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo segundo livro das Crônicas, dos capítulos 25 ao 27. Hoje também é o 26º dia do nosso propósito de busca pelo Espírito Santo. Então, sem mais enrolação, vamos à leitura da palavra. E depois da leitura da palavra, eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa derramar uma bênção especial da parte do Espírito Santo. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 7. Enquanto você procura, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com quem você ama e chame pessoas que ainda não conhecem Jesus para participar desses devocionais, para fazer esses propósitos que a gente vai lançando, porque eu tenho certeza absoluta que você pode ser usado por Deus para ganhar almas para Jesus. Amém? Vamos ler? Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 7, diz o seguinte: Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim. Esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dá do que isso. Amém? Essa palavra a qual nós lemos, nós vemos que o rei Amazias, ele paga a Israel por ajuda militar, por reforços militares, para atacar, para pelejar, para lutar contra os edomitas. Porém, quando ele estava prestes a ir à guerra, um homem de Deus, um profeta, trouxe a ele uma palavra, vinda da parte de Deus, de que não era para o rei Amazias permitir que os homens de Israel, o exército de Israel, se juntasse a ele na guerra. Porque Israel fazia coisas que não agradavam ao Senhor. Israel não servia mais a Deus como deveria. Então, por mais que parecia uma boa ideia ter ajuda na batalha, quando a ajuda vem de pessoas que não têm temor a Deus, não têm o mesmo objetivo, não servem a Deus com sinceridade, essa ajuda, ela não é boa. Ela tem mais capacidade de te destruir do que de te ajudar a vencer. A superioridade numérica, a ajuda em batalha, ela só é válida quando o próprio Deus entrega. O homem de Deus, ele disse: olha, se você quiser ir para a batalha, então faz o seguinte, se esforça. Vai você à guerra, porque quem vai te dar a vitória é Deus. Quem vai te entregar a força suficiente para derrotar os seus inimigos é Deus. Não são as alianças que você faz. Não são as ajudas que você compra. Não são as pessoas que não têm o mínimo de temor a Deus que vai conseguir te fazer chegar lá. O único que pode te fazer chegar lá é Deus. Mas para que Ele faça isso,
você precisa confiar nele. Então o rei Amazias ele fala, olha, e o que eu vou fazer com o dinheiro que eu dei? Porque eu já paguei pela ajuda de guerra. Eu já desembolsei o dinheiro para que eles fossem me auxiliar. Mas a palavra que o homem de Deus traz é poderosa. Ela diz, mais tem o Senhor que te dá do que isso. Seria bom se tivesse pedido conselho antes de pagar pela ajuda. Mas como pagou e Deus rejeitou a ajuda, então esquece isso. Não se preocupe com o dinheiro que você vai perder desfazendo as alianças. Não se preocupe com o ato de se afastar de pessoas e romper contratos. Não se preocupe com isso. Porque mais tem o Senhor para te dar do que esse pouco valor que você vai perder. Ou que são 100 talentos de prata para um Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata? O que é esse contrato que está nas suas mãos? Perto da intimidade que você tem com Deus. Deus pode fechar uma porta e abrir 100. Deus pode desfazer uma união com alguém que não tem temor e te fazer ter a força e o recurso necessário. Muitas vezes o que nos impede de alcançar coisas maiores é se amarrar em situações desfavoráveis. União, acordo, contrato com pessoas que não temem a Deus, que não têm o mesmo objetivo com o Senhor, que não tem no coração o desejo de ser íntimo de Deus e de fazer a vontade de Deus, são laços que são criados que te seguram, te puxam para baixo, te afastam da presença de Deus. Nós precisamos estar unidos com o Senhor e aliados a pessoas que também estão unidos com Deus. A partir do momento que você faz o oposto disso, você cria um ponto de contato, você cria uma âncora que te segura longe da vontade de Deus. Porque pessoas que não têm a mesma fé que você, que não têm a mesma confiança em Deus que você tem, quando olha a batalha que você vai ter que enfrentar, vai olhar com os olhos carnais e não com os olhos espirituais. Eu me lembro do profeta cercado pelo exército e seu moço falando, poxa, agora a gente perdeu, agora eles vão pegar a gente. E o profeta diz, olha, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que maior é o número que está conosco do que está com eles. Então aquele que olha com os olhos carnais vê desvantagem física, mas aquele que olha com olhos espirituais vê na desvantagem física uma oportunidade para demonstrar o poder de Deus. Então não tenha medo de enfrentar essas circunstâncias. Não tenha medo de, muitas vezes, de estar sozinho ou sozinha fisicamente. Porque melhor é estar sozinho do que mal acompanhado, já dizia minha mãe. Aquele que está sozinho fisicamente, mas unido com Deus, ele tem força para enfrentar qualquer exército, para derrubar qualquer gigante, para vencer qualquer batalha. Ele tem recurso para edificar qualquer casa. Porque Deus é uma fonte inesgotável de poder.
todo o poder que o homem consegue alcançar sozinho pode ser tirado em um piscar de olhos. Mas o poder de Deus é imutável, sempre vai ser o poder de criar o que Ele quiser e de fazer o que Ele quiser e de destruir o que Ele quiser. Salmo 1, eu vou até abrir aqui para não errar o versículo. Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, não se alie aos ímpios, não se junte a quem procede impiamente, que vive de forma que desagrada a Deus. Seja aliado a pessoas que têm aliança com Deus, porque assim a sua aliança com Deus vai se fortalecer. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir para que Deus venha derramar sobre a sua vida uma bênção especial da parte dele. Que Deus venha te dar amigos, aliados, que sejam verdadeiramente amigos e aliados dele. Para que vocês possam desenvolver projetos, planos, negócios, com total direcionamento de Deus. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor venha entregar para cada um dos teus filhos verdadeiras amizades com pessoas que têm amizade antes de qualquer coisa com o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha retirar toda pedra de tropeço, que o Senhor venha retirar todos aqueles que têm se achegado ao caminho dos teus filhos, mas que não têm união com o Senhor. Essas pessoas vão servir como uma âncora, vão servir como uma barreira espiritual na vida dos teus filhos. E a palavra que nós lemos nos mostra que o Senhor tem muito mais para nos dar do que qualquer prejuízo que nós vamos ter desfazendo alianças com pessoas que não têm intimidade com o Senhor. Eu te peço, Deus, para que o Senhor traga pessoas que verdadeiramente possam contribuir para a vida espiritual dos seus filhos. E que os teus filhos também possam contribuir para a vida espiritual dessas amizades que o Senhor vai preparar. Não somente amizades, mas parceiros de negócios, colegas no serviço, relacionamentos para aqueles que ainda não são casados, que o Senhor venha trazer pessoas verdadeiramente preparadas pelo Senhor, que tenham verdadeiramente temor ao Senhor, uma vida de constância espiritual, uma vida de união a Ti, Pai, para que tudo quanto acontecer após essa união, o Senhor seja o centro. Em nome de Jesus.
Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, seus negócios, as suas amizades, em nome de Jesus. Até amanhã.